Esse vídeo vai te incomodar, e se não te incomodar, é porque você ainda não está pronto para ele. Sabe quando você sabe exatamente o que você precisa fazer, você sabe que precisa mudar, sabe aonde está travando, sabe que o tempo está passando e não faz nada? Não é porque você é preguiçoso, não é porque você é burro, não é porque te falta informação. É porque você não quer mudar porque ainda não está doendo o suficiente. Eu sou o Carlos, mentor de posicionamento e psicanalista, e hoje eu quero te mostrar um diagnóstico mais honesto que alguém pode fazer por você. Porque enquanto a dor de ficar parado for menor do que a dor de se mover, você vai ficar exatamente onde você está. Confortável o bastante para não gritar, desconfortável o suficiente para não dormir em paz. Hoje eu vou te contar o que aconteceu em uma sessão de análise que eu conduzi recentemente, num grupo de empreendedores. Essa pessoa, ela não saiu só com um número na mão, ela não saiu só com uma meta, ela saiu, não foi só um número de faturamento, mas eu consegui precisar para ela exatamente o preço da infantilidade e da maturidade dela. Então fica até o final, e se esse vídeo fizer sentido para você ou para alguém que você conhece, compartilha, porque geralmente quem precisa disso não vai procurar. Você precisa colocar na frente dessa pessoa. Então lá em 1920, o Freud ele escreveu algo que explica pelo menos 90% da estagnação humana. E ele chamou isso do princípio do prazer. Então, o ser humano, o aparelho psíquico dele, tem uma função primária que é evitar desprazer. Não é buscar só o prazer, mas evitar a dor. E a diferença é enorme, porque quando o bebê quando chora, ele não quer que, às vezes, algo melhore, ele só quer que aquele desconforto que ele está sentindo pare. E a psique adulta, quando ela não é confrontada, ela opera exatamente dessa mesma forma. Nem sempre ela quer buscar uma evolução, ela só quer que aquele desconforto pare e ela fique ali, paradinha onde ela sempre esteve. E é por isso que uma pessoa pode saber exatamente que tem que mudar de emprego, que está num relacionamento ruim, que tem que investir no próprio negócio, cobrar mais por aquilo que faz, e não faz nada. Porque a situação atual, por mais insatisfatória que ela seja, ela ainda funciona, dá para viver, dá para pagar as contas. Ou seja, a água não está batendo na bunda ainda, né? Mesmo que alguém esteja pagando por ela, ainda dá para dormir, mesmo que não seja um sono que te traga paz. A estagnação não é a ausência de ambição, é a presença de conforto suficiente. Eu sempre digo, as pessoas preferem viver no inferno conhecido do que viver no paraíso desconhecido. Freud também verificou algo chamado ganho secundário. O ganho secundário é um benefício inconsciente que a pessoa extrai quando ela permanece num problema. Então, até uma doença pode ter ganho. Uma dependência de alguém pode ter ganho. A infantilidade tem ganho. Enquanto esse ganho existir e permanecer oculto, essa pessoa ela não se move. É como se ela estivesse vendo o problema, mas aquele problema trouxesse para ela uma vantagem, um pertencimento, uma forma de ela preencher suas carências ou o vazio, que se ela sair do problema, ela perde esse ganho secundário. E para ela as coisas não fazem sentido. Então é muito melhor permanecer ali, sofrendo às vezes, porque tem algo que compensa esse sofrimento. Maturidade não é escolher a dor certa. É exatamente você entender qual é a dor que você não está vendo. Isso não é só teoria. Em Stanford, nos anos 60, foi feito um experimento pelo Walter Mischel, se não me engano, é o nome do cientista. Ele colocava um marshmallow na frente de uma criança e falava, ó, se você esperar, e aí o tempo era mais ou menos de 30 minutos, quando eu voltar, se você não comer esse marshmallow, eu te dou outro. E algumas crianças conseguiam e outras não. E eles acompanharam a vida dessas pessoas por décadas. E eles conseguiram perceber que as crianças que esperaram tiveram resultados melhores na vida, na carreira, no relacionamento, na saúde. Ou seja, a capacidade de tolerar o desprazer momentâneo em troca de um ganho futuro é o que a gente chama de princípio da realidade. E ele aparece desde a infância. E ele pode ser treinado. E isso aparece não só na clínica, mas também na mitologia. Porque essa passagem do prazer infantil para a realidade adulta, ela não foi descrita só por Freud, mas foi também contada nesse livro aqui, por Homero há 3.000 anos atrás, chamado Odisseia. Então esse livro ele conta a história de Odisseu, que é um herói grego,
era um grande estrategista, foi o homem que teve a ideia do cavalo de Troia. Ele, então, né, levou os gregos a ganharem a guerra, e ele demorou 10 anos para voltar para casa por conta de uma treta lá com os deuses, mas isso é assunto para um outro momento, para uma outra aula. O que eu quero trazer, e é importante dessa parte do livro, é o filho dele, Telêmaco. Então, quando Odisseu saiu de Ítaca, ele era muito jovem, ainda era uma criança. Ele ficou aos cuidados de Mentor, que era um amigo de Odisseu, e até por isso nós utilizamos a palavra mentor até hoje, para uma pessoa que cuida de alguém. Então, Telêmaco, quando tinha seus 20 anos, ele vivia ainda na casa do pai, comia da comida dele, dormia na cama que o pai dele havia construído quando ele saiu. Só que também todos os dias ele assistia a mais de 100 homens ali, que eram os pretendentes de Penélope, que como não havia notícia que Odisseu estava vivo ou morto, eles achavam então que Odisseu estava morto, e estavam ali cortejando a mãe dele para se tornarem um novo rei. Então Telêmaco via esses homens comerem da comida dele, tomarem do vinho dele, consumirem tudo que era dele por direito. E sabe o que ele fazia? Só reclamava, não fazia nada. Ele sofria, reclamava, ficava com raiva, se indignava em silêncio, mas não agia. Por quê? Porque embora tivesse muito ruim aquela situação, tinha comida, tinha vinho. A situação ela era muito humilhante, mas ela era ainda cômoda. Ele não precisava trabalhar, não precisava caçar, não precisava decidir. A dor era real, mas não grande ainda o suficiente para forçar o movimento. Até que a deusa Atena aparece, disfarçada de um velho chamado Mentes, e diz uma frase que atravessa 3.000 anos de história. Você não é mais uma criança. É hora de agir como um homem, Telêmaco. E o que a Atena faz depois não é dar um plano para ele, não é dar um mapa, não é dar uma espada mágica, ela faz só uma coisa. Ela pegou a infantilidade dele e nomeou para ele. Ela disse em voz alta aquilo que todo mundo via e ninguém dizia para ele. E a partir dali, Telêmaco ele sai da casa do pai pela primeira vez, ele navega. Então ele começa a navegar procurando notícias do pai dele, ele enfrenta o mar, várias coisas que aconteceram durante essa viagem. Isso não aconteceu porque ele ficou corajoso de repente, mas porque ele teve a dignidade de dizer: a comodidade tem um preço, e o preço é a vida adulta. Ele entendeu isso, que aquela comodidade estava impedindo que ele se tornasse um homem. E olha só, isso aconteceu há 3.000 anos, mas continua acontecendo toda semana. Eu vejo muito aqui durante as sessões, durante as mentorias, pessoas assim, extremamente competentes, inteligentes, capazes, vivendo como Telêmaco, na casa, cheio de pretendentes, comendo da comida dele e ele ficando com aquilo que sobra. E reclamando a todo momento, mas sem se mover. Até se você está assistindo até aqui e reconheceu em você mesmo, em alguém principalmente, isso, manda esse vídeo para essa pessoa, tá? Porque vai fazer realmente muita diferença na vida dela. E aproveita e já se inscreve nesse canal aqui, já curte também esse vídeo. Mas vamos lá, poucas semanas eu estava numa sessão de análise, eu estava diante de uma pessoa incrível, e ela me descreveu a sensação de estagnação. A vida não estava ruim, mas também não estava boa, sabe? E ela tinha vários projetos, várias metas que não decolavam e saíam do papel. Ela sentia, segundo ela, uma angústia. Sabe aquela sensação que o tempo está passando, mas você está parado, só olhando e observando o tempo? Então eu fiz vários questionamentos e trouxe ela para uma sessão individual. Chegou lá em um determinado momento, eu percebi uma coisa que ela não tinha nomeado. E eu fui percebendo, a estrutura financeira dela, as coisas que ela queria, sempre dependia de alguém. Dependia de outras pessoas. E não era só isso, contas básicas, necessidades do dia a dia. Tudo passava por alguém, tudo alguém provia para ela. E não por incapacidade, não por falta de talento dela, mas porque a vida foi se encaminhando para isso, segundo ela, né? Mas a gente sabe que destino não existe, né? Jung já dizia, né? Enquanto você não conhecer seu inconsciente, ele vai te governar e você vai chamar de destino. E aí, o que eu fiz foi ser a Atena para aquele Telêmaco. Eu nomeei. Eu disse, olha, você não está percebendo, mas existe um preço muito grande. E esse é o preço da sua maturidade que você não está conseguindo viver. Eu quero então que você faça uma lista e coloque nessa lista tudo que você precisa dos outros para viver, cada conta, cada valor, cada centavo, soma tudo e me traz na próxima sessão. A pessoa não gostou, ela ficou extremamente chateada, brava, desconfortável,
Porque ninguém gosta de olhar para o espelho e ver uma criança onde esperava ver um adulto. Mas no primeiro ato de demonstrar essa maturidade, ela fez a lista e voltou. Teve coragem. E aí, quando ela me mostrou a lista, ela colocou para mim assim: esse é o preço da minha maturidade. Aí eu disse: calma, esse ainda não é o preço da tua maturidade. Esse é o preço da tua infantilidade. Porque o valor, o preço da maturidade é outro. É esse número, pelo menos no mínimo mais 25%. Ela falou: como assim? Né? Como, Carlos? Como isso? Eu falei: porque um adulto de verdade é alguém que, além de pagar as próprias contas, é alguém que faz sobrar, que pode ser generoso, que transforma, inclusive, o afeto num gesto, num presente, numa experiência, numa ajuda. É aquela pessoa que consegue retribuir. E é isso que faz um adulto. Um adulto de verdade não é alguém que só paga as suas próprias contas. É alguém que sobra. Decore isso, porque maturidade ela não é só sobrevivência, ela tem que ser soberania. É ter o suficiente para cuidar de si, ainda e não só de si, mas dos outros. Quem tem família e tem filhos aqui sabe. Você não faz só para poder pagar as contas no final do mês. Você faz porque você quer que sobre, porque você quer proporcionar uma viagem, uma experiência de sair para um restaurante, pedir um lanche para todo mundo. É para isso. É ter o suficiente para cuidar de quem você ama. O que aconteceu depois, né? Ela pegou esse número, o valor da maturidade dela e transformou aí sim em uma meta. Não uma meta de coach, não uma meta de planilha motivacional, mas uma meta de dignidade, uma meta de hombridade, uma meta de maturidade. E ela chegou para mim depois e me disse, em uma semana ela já tinha conquistado 25% do caminho. Não do preço da infantilidade, mas do preço da maturidade. Então você sabe que isso representa muito mais nesse lado de cada infantilidade. Então, se você, de novo, identifica alguém que esse vídeo faz sentido, já manda para essa pessoa, tá? Às vezes é o diagnóstico que falta é ela escutar uma frase e essa frase pode estar nesse vídeo. E se valeu para você, também já anota e coloca bem grande aí para você nunca esquecer. O que eu fiz naquela sessão não foi motivação, foi diagnóstico. Porque o diagnóstico ele tem uma estrutura. E eu quero deixar bem claro para vocês. O preço da infantilidade é a soma de tudo que você precisa dos outros para manter sua vida funcionando. E não é vergonha, é dado, é número. É o retrato concreto de quanto da sua existência depende de uma estrutura que não é sua. O valor da maturidade é esse número acrescido de uma margem. Eu coloquei ali 25%, você pode pôr 50%. Só não coloque menos do que isso. Que representa a capacidade de gerar excedente. Não apenas de sustentar, mas também de contribuir. De escolher ser generoso. Não por obrigação. Não porque você tem que fazer, mas por soberania, porque você pode. O preço da infantilidade é quanto você depende. E o valor da maturidade é o quanto você pode dar, é o quanto você pode entregar. E eu sei do que eu estou falando, não só como analista, mas como filho. A minha mãe, durante a pandemia, em 2021, faleceu. E 2 ou 3 semanas depois foi a vez do meu pai. E eu me lembro até hoje que saindo aqui do hospital universitário da nossa cidade, do lado tem uma vista que dá para você ver a cidade toda. Sabe? E eu me senti tão pequeno, eu conseguia ver a grandeza da cidade, o barulho, o movimento. E eu senti um silêncio que eu nunca tinha sentido, porque eu também já havia perdido a minha irmã e eu me senti sozinho, triste, com uma saudade de uma forma assim que eu não cabe uma palavra, simplesmente não tinha para onde voltar. Mas no meio daquilo tudo também eu senti uma força surpreendente nascendo dentro de mim. E não era uma força de motivação, uma força de chão, porque embora houvesse toda aquela saudade, todo aquele silêncio e aquele vazio,
Eles me criaram de uma forma que eu não dependia mais deles para sobreviver. Eu dependia do carinho, do afeto. Mas a minha estrutura, a minha vida adulta era minha. Eu era um adulto. E naquele momento, ser um adulto não era só orgulho, era o que me manteve em pé. No dia mais sozinho da minha vida, o que me manteve em pé foi saber que eu era um adulto. E foi ali que eu entendi também uma coisa que guia meu trabalho até hoje, com o Miguel, meu filho. A minha missão não é fazer com que ele nunca sofra. A minha missão é fazer com que no dia mais sozinho da vida dele, ele sinta tristeza pela minha perda e da mãe dele, quando os dois se forem, mas não se sinta desamparado. Que ele chore porque vai sentir falta, como eu fiz, mas não porque ele não sabe viver sem mim. Que ele seja um adulto. A missão de um pai não é evitar a dor do filho, mas é garantir que um dia em que essa grande dor chegar, o filho se mantenha de pé. A maioria das pessoas, elas estão travadas na vida profissional, na carreira, no posicionamento. Elas não estão travadas por falta de conhecimento. Elas são travadas porque o princípio do prazer, que eu falei lá de Freud, ainda está no comando. A dor de ficar ainda é tolerável. O ganho secundário da dependência ainda compensa. E enquanto isso for verdade, nenhum curso, nenhuma mentoria, nenhum vídeo do YouTube vai mover essa pessoa. Porque o que move é o que a Atena fez. O que eu fiz naquela sessão. Alguém olhando no olho e dizendo: isso que você está vivendo é um nome. E o nome é infantilidade. E ela tem um preço. E você está pagando esse preço todos os dias. Só que em uma moeda que não parece no extrato bancário. Aparece na estagnação, no potencial não realizado, nos sonhos que ficam no papel e nunca vão ser realizados. Você está pagando o preço da infantilidade todos os dias, só que numa moeda que não aparece no extrato. Freud então descreveu o mecanismo, Homero contou o mito, e na sessão de análise o diagnóstico se tornou um número. 3.000 anos separam o Telêmaco dessa pessoa que eu estava analisando. Mas a dinâmica é a mesma. Uma pessoa capaz, vivendo abaixo do que pode, porque a comodidade da dependência ainda não custou o suficiente para forçar a saída. Ou seja, prefiro viver num inferno conhecido do que aproveitar um paraíso que eu desconheço. A pergunta que eu deixo para você não é o que você quer ser quando crescer, porque essa é uma pergunta infantil também, é uma pergunta de criança. A pergunta de adulto é: quanto está custando para você continuar sendo criança? Quanto está custando para você continuar ser uma criança? Então, se você chegou até aqui, eu sei que esse vídeo te tocou em algo. Então, quero que você faça algumas coisas para mim. Primeiro, salva esse vídeo para você poder ver nos dias que você sentir que essa criança está tomando conta de você. Que esse princípio do prazer, do não desconforto, está tomando conta de você. Se inscreve nesse canal e não é para me dar volume, mas é porque eu quero que essa mensagem chegue a mais pessoas. Pega esse link, manda lá para o WhatsApp, manda para os grupos que vocês têm, porque o que a gente precisa na vida é crescer para agir como um adulto. E se você quer aprender um pouco mais ainda, tem uma série incrível que eu fiz aqui do básico sobre posicionamento, com 6 aulas incríveis que vão deixar ainda mais denso tudo isso. A pergunta que eu deixo para vocês de novo no final é: quanto está custando para você continuar a ser uma criança? Responde isso, não para mim, mas para você. Responde para mim, afinal, responde para você o preço da sua infantilidade, mas também traz para você o valor da sua maturidade. Transforma isso numa meta. Corre atrás dela, porque é isso que um adulto faz. Ele corre atrás para resolver seus próprios problemas.
Por hoje era isso. Até a próxima.